Criador abençoe você e sua casa, aqui Rogério Canova e eu tenho a presença da minha esposa Mariane. Olá, bênçãos a todos. Aqui está o canal Sobrevivência e você é muito bem-vindo ao nosso canal. O canal Sobrevivência tem um compromisso com o que está escrito. O nosso compromisso, de fato, é com o que nós encontramos escrito, tanto nas escrituras como os achados arqueológicos, o que nós encontramos dentro do contexto histórico também. E nós estamos vivenciando essas experiências e averiguando os fatos, percebendo se realmente é verdade. Se você achar interessante o nosso canal, se inscreva, nós ficaremos felizes em ter a sua inscrição aqui. Aperte as notificações para receber os vídeos também. Aqui está o link do Telegram para você ficar mais próximo de nós. Nós estávamos sem acesso ao Telegram por esses dias, mas voltamos a ter acesso agora também, um pouco restrito, porque nós estamos sem ele no celular. Para nós instalarmos ele novamente no celular, nós precisaremos de ir até um ponto onde teremos acesso à linha de celular, né, ao sinal de celular. E isso é a 40 quilômetros daqui. E como nós temos uma jornada normal, como todas as outras pessoas, né, então fica meio restrito esse acesso, mas logo que nós nos locomovermos até a cidade, nós estaremos instalando no celular novamente. Mas por enquanto estamos fazendo uso dele pelo computador. Aqui nós temos o link do WhatsApp para você ficar mais próximo de nós também, dar a sua opinião, participar conosco dessa experiência pessoal. O que você vai ver no vídeo de hoje? Hoje nós vamos falar sobre a fé de Abraão. Muito se fala sobre o pai da fé, mas qual era a fé desse personagem que atravessou gerações, desde os nossos antepassados até hoje, e possivelmente irá encontrar gerações futuras, e gerações futuras vão falar do nome desse personagem bíblico. Qual era a origem das festas celebradas e observadas por esse homem? E o significado das festas também. Nós vamos usar hoje o livro de Jubileus, e para você que não conhece esse livro, é uma excelente leitura. Ele não está no cânon bíblico, nós já explicamos por quê, por motivos políticos e religiosos ele está fora do que nós chamamos de Bíblia Sagrada, mas ele em nada desabona o que nós encontramos nas Escrituras. Porém, o livro foi encontrado em Qumran, nós temos uma versão aqui bem interessante, você pode pedir para nós através do WhatsApp ou do Telegram, que nós podemos enviar para você também, e fazer a leitura nos trará um conhecimento ímpar a respeito desse personagem, e nós vamos utilizar exatamente o livro de Jubileus. No capítulo 11, nós vamos encontrar uma orientação a respeito do início da vida desse homem. O que tem no verso 15, Mariane? E no 7º ano deste septênio, ela gerou-lhe um filho, e ele chamou-lhe Abraão, com o nome do pai da sua mãe, porque ele morreu antes que a filha concebesse o filho. O rapaz começou a conhecer os erros da terra, de que modo todos erravam ao seguir os ídolos e a impureza. O pai ensinou-lhe a escrita. Ele, um rapaz de 2 septênios, separou-se do pai para não adorar ídolos juntamente com ele. Então dá para notar aqui que o pai adorava ídolos e Abraão se separa dele, porque Abraão começa a perceber os erros da terra e a impureza das pessoas ao seguir os ídolos. Esses ídolos levavam as pessoas às impurezas do mundo. Então Abraão se separa justamente porque aparentemente aqui no início do texto e no restante nós percebemos que Abraão tem vontade de fazer aquilo que agrada o Criador. Ainda no capítulo 15, no verso 27, nós vamos encontrar uma importante orientação falando a respeito, dentro desse livro, falando a respeito daquilo que o Criador escolheu. Porque desde o dia da sua criação, assim a criação de todos os anjos da face e de todos os anjos da santidade, e ele, o Criador, considerou os anjos da santidade para a santidade e santificou Israel, para que estivessem com ele e com os seus anjos santos. Agora fica muito mais fácil para você avaliar e perceber por que o Criador colocou um templo móvel na vida dos israelitas retirados lá do Egito. Você vai notar que a palavra aqui Israel, ela é o nome dado à descendência de Abraão
a partir de Jacó. Você vai notar que Jacó recebe o nome de Israel e toda a sua descendência é representada por esse nome. Então, Israel aqui, descendência de Abraão, é escolhida e o Criador coloca dentro desse povo meios para que eles pudessem santificar-se e estar na presença do Criador. O Criador, através da orientação dada, dos mandamentos, de toda a escritura mencionada e direcionada para esse povo, mostra como que eles podem se purificar e se afastar dos erros que acenderia a ira do Criador para com a determinada pessoa. Então, o Criador escolheu eles para participar com ele também. A propósito, esse é um assunto muito interessante, porque hoje em dia nós vamos perceber que as pessoas querem servir o Criador. Existem muitos canais por aí que fazem isso, e alguns até dizem ter saído do sistema, né, que está fora do sistema, mas usam ainda acontecimentos do sistema para tentar ajustar o contexto da escritura, né, Mariane? Nós temos, por exemplo, o Banco Bradesco, propaganda deles, propaganda do Banco Itaú, mencionadas como se fossem profetas do Criador, anunciando um fim próximo. Imagine só, né? Antigamente as pessoas recebiam os anúncios do Criador pelos profetas dele, e essas pessoas hoje fazem uma mistura do sagrado com o profano para dilubriar a mente das outras pessoas através de músicas, através de filme, através de novelas e através até de seriados, e usam esses termos para dizer que estamos num fim próximo, que uma conspiração por trás de tudo isso está anunciando profecias do próprio Criador. Absurdo, né? Mas é só para aquelas pessoas que já estão se descontaminando de toda essa estrutura, saindo realmente do sistema, vão perceber essa diferença. Mas eu espero que você compreenda o que nós estamos querendo dizer aqui. Então o Criador escolheu a santidade, né, dos anjos e um povo para torná-lo santo, para servi-lo também. E alguns também usam dizer que Satanás está por trás de toda essa estrutura aí de anúncios e tudo mais. Mas, gente, Satanás, ele vai anunciar o quê? Satanás, de acordo com todo o contexto, ele já está julgado, vamos dizer assim, né? Já foi colocado no lugarzinho dele. Então Satanás também não precisa, anjo caído não precisa ficar usando redes sociais, mídia, televisão para anunciar nada, não. É só para fazer o povo perder tempo. É para perder tempo, para ficar se iludindo, se alimentando de supostos acontecimentos, supostas datas, e chega na data e não acontece nada. Isso. Inclusive essa data de 2023, né, esse ano de 2023 já tem datas marcadas para supostos acontecimentos deste ano. E o ano tá aí, né? O ano tá correndo. Assim como marcaram outros, e né? Outros anos para trás aí, nada. Então, estamos aqui, 2023. Vamos ver se vai acontecer mesmo, né? Seguindo aqui, nós vamos para o capítulo 25 para conhecer um pouco mais dessa descendência. E você vai compreender melhor após essa menção aqui feita, quando o Espírito do Criador desce sobre Rebeca. Capítulo 25, verso 14. Então desceu o Espírito Santo sobre a sua boca, e ela pôs as suas duas mãos sobre a cabeça de Jacó e disse: Bendito sejas tu, Criador de justiça dos séculos, bendigam-te todas as gerações dos homens. Te dê, meu filho, a via da justiça, e manifeste a tua estirpe a justiça. Multiplica os teus filhos durante a tua vida, e sejam tantos quanto os meses do ano, e os seus filhos aumentem e cresçam mais que as estrelas do céu e que a areia do mar. Que ele lhes dê esta bela terra, tal como disse que a dava a Abraão e a sua descendência depois deles, para sempre, para que possuíssem na eternidade. Então, nós mencionamos essa parte aqui do contexto do livro de Jubileus, para você compreender que as 12 tribos foram profetizadas por Rebeca, por uma mulher, né? Se você ler aqui no começo do texto, você vai ver no verso 11 em que ela levantou seu rosto ao céu. Ela fez uma oração, né? E estendeu seus braços ao céu e abriu a boca e bendisse o Criador. E nesse momento ela foi revestida
e ela pôde profetizar as 12 tribos de acordo com os 12 meses do ano do calendário do Criador. No capítulo 15, perdão, 18, nós temos, no 18 não, anteriormente no 17, no verso 15, nós temos uma menção feita ao mês, né? Uma orientação feita a respeito da Páscoa também, que é estabelecida pelo próprio Abraão através dos atos que ele realizou. O que está escrito no verso 15, Mariane? No dia 12 do primeiro mês, do primeiro ano do 7º septênio deste jubileu, houve uma voz nos céus a propósito de Abraão, como ele era fiel em tudo que o Criador lhe dizia. O Criador o amava porque em todas as calamidades ele era fiel. Veio o príncipe Mastema e disse ao Criador: Eis, Abraão ama o seu filho Isaque e comprasse dele mais que tudo. Diz-lhe que ofereça em sacrifício sobre o altar e verás se executa esta ordem e saberás se ele é fiel em tudo aquilo que o provas. É importante lembrar que em versos e capítulos anteriores você vai encontrar Abraão cumprindo o pacto feito por Noé com o Criador e a descendência de Noé a respeito de não ingerir sangue e não derramar o sangue no solo. Então Abraão ele estava compactuando com essa ordem do Criador aí já. Então você vê um ciúmes de Mastema e ele pede ao Criador para pedir conta do filho através de um sacrifício. E no capítulo 18, no verso 1, nós vamos ver o que o Criador fez, qual foi o procedimento do Criador para com Abraão. 1, né? Isso. O Criador disse a Abraão, Abraão, e disse-lhe, eis-me aqui, Criador. Disse-lhe, toma Isaque, teu filho que amas, e vai à terra elevada, oferece em holocausto num dos montes que eu te indicar. Levantou-se manhã cedo, a alva, carregou o seu asno, tomou consigo 2 dos seus servos e o filho Isaque, rachou a lenha do sacrifício e dirigiu-se, no 3º dia, para o lugar e observou de longe. Então, após a ordem, né, fora dada no dia 12 do primeiro mês para Abraão, então para Abraão fazer o quê? Subir ao monte, no local que o Criador iria indicar e oferecer o filho dele. Então, após isso, 3 dias, né? Você vai ver aqui, 3 dias depois, no 15º dia, lá estava Abraão no local e nós vamos ver a sequência aqui, né, do que fora feito naquele momento. Então, o verso 13, Mariane, por favor, do capítulo 18. Abraão chamou aquele lugar, o Criador viu, para que aquele monte de Sião se chamasse o Criador viu. E logo que nós aparecemos a falar-lhe em nome do Criador, o Criador chamou Abraão pelo nome uma segunda vez do céu. E disse, porque seguiste essa ordem e não me negaste o teu filho primogênito que amas, juro sobre minha cabeça que bem dizer-te bem-direi, e multiplicarei os teus descendentes como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. Olha só a promessa aqui. A mãe tinha feito a promessa, Isso. né? E ela você conhece, é lógico que foi posterior, né? A promessa feita pela mãe foi posterior, depois disso. mas a promessa vem, né? Foi contada, né, para os descendentes. Então aquela mulher sabia da promessa que fora feita para o antepassado dela. Mas olha só que interessante. Você conhece essa história aqui. Abraão sobe no monte, ele vai imolar o seu filho, o Criador proíbe ele de fazer isso, providencia para ele um cordeiro e é exatamente no 15º dia. A outra prova disso está aqui abaixo no verso 17, onde está grifado. A Mariane vai fazer a leitura. Pode ler desde o começo do 17, Mariane, por favor. Abraão foi ter com seus servos, partiram e dirigiram-se em conjunto para Bersabeia, e Abraão fixou a morada junto ao poço do juramento. E fez esta festa cada ano por 7 dias em alegria, e chamou-lhe a festa do Criador, e conforme os 7 dias em que tinha ido e tinha voltado em paz. E assim está escrito, estabelecido nas tábuas dos céus,
a propósito de Israel e da sua estirpe, e no que respeita ao cumprimento dessa festa durante 7 dias em alegria? São os ázimos. Nós temos aqui os dias de ázimos estabelecidos a partir do 15º dia, né? Como diz a ordem dada. No 14º dia nós vamos explicar o detalhe dessa festa no vídeo posterior a esse, tá? Esse vídeo aqui é o primeiro da série. Nós vamos separar uma playlist especial para ele, a fé de Abraão, e nós vamos explicar cada festa aqui em detalhes para você, como você nunca viu. Aqui nós já estamos colocando para você onde surgiu, como surgiu essa festa. A origem, isso. Por que foi dado a ordem a Moisés para passar para o povo lá no Egito, né? Pós saída do povo do Egito, para guardar esta festividade. Por que foi relembrado isso? Exatamente porque o pai da fé daquele povo, daquela geração, não recusou entregar o filho dele no 15º dia do primeiro mês. Então aí tem o início Pessa e juntamente com ele os 7 dias de ázimo. Mais à frente, no capítulo 15, no verso 1, nós encontramos Abraão celebrando a primeira festa de primícias na metade do 3º mês. O que diz o verso, Mariane? No 5º ano, no 4º septênio deste jubileu, na metade do 3º mês, Abraão fez a festa do início da ceifa do grão. Ofereceu, além da oferta das primícias do grão, a nova oferta ao Criador: vaca, bode, ovelha, sobre o altar e holocausto ao Criador, e ofereceu sobre o altar o seu sacrifício e a sua bebida em conjunto com incenso. Exatamente. O Criador aparece, né? Apareceu-lhe o Criador e disse-lhe: eu sou o Criador onipotente. E por que Abraão fez isso? Porque Abraão celebra também a festa de primícias, e essa é a fé desse homem, e por isso que foi repetida a toda a descendência, porque o pai de toda essa fé a celebrou também. Na sequência, nós vamos ver uma curiosidade também a respeito de primícias. O que está escrito no capítulo 16, Mariane, no verso 11? Na metade do 5º mês, partiu de lá e morou no poço do juramento. E a meio do 6º mês, o Criador visitou Sara. Fez-lhe como tinha dito, e ela concebeu e gerou o filho. E no 3º mês, na metade do dia que o Criador tinha dito a Abraão, na festa da primeira colheita, nasceu Isaque. Então Isaque nasce na metade do 3º mês. Nas primícias. Então todo esse favor na festa da primeira colheita, para que seja celebrado esse dia especial. Nós temos agora um suposto dia de trombetas no capítulo 31 do livro de Jubileus. No verso 1, um detalhe importante. Lê pra gente, Mariane. No início do mês, Jacó falou a todos os homens da casa, dizendo: purificai-vos e mudai suas vestes. Partamos e subamos a Betel, onde, quando fugi da presença de meu irmão Esaú, eu rezei ao Criador, e ele estava comigo para que me conduzisse em paz a esta terra. Removei os deuses estrangeiros que há entre vós. Tomaram com a força os deuses estrangeiros e o que estava sobre os seus peitos e sobre as suas orelhas, e os ídolos que Raquel tinha roubado de Labão, seu pai, e que tinha dado a Jacó. E Jacó queimou-os, partiu, destruiu e escondeu no carvalhal que havia na terra dos Siquemitas. Subiu no início do 7º mês a Betel, e construiu o altar no lugar onde tinha dormido e onde tinha posto o marco, e mandou dizer a seu pai Isaque e a sua mãe Rebeca que fossem ter com ele ao altar. Então aqui nós temos um anúncio dado ao povo, à nação escolhida, para que se preparassem, para que se purificassem, para que saíssem. Tocai as trombetas, né? Alarido. No início, aqui não fala sobre trombetas, mas coincide com o primeiro dia do 7º mês. Um anúncio especial dado para que o povo se voltasse ao Criador, assim como é mencionado no livro de Levíticos e na Torá, né, nos primeiros livros da Escritura. Então você vai percebendo que conforme o povo do Criador
a nação escolhida, Israel, eles vão se aproximando do Criador. O Criador vai lhe dando oportunidades para fazer a vontade dele. E essas oportunidades são marcadas, essas oportunidades especiais, para que o povo celebre-nas depois, para que a lei do Criador esteja sobre a sua mão e na sua fronte, para que eles não tropecem em nenhum só ponto. Na próxima festa nós também temos no capítulo 34, capítulo 34, Mariane chorou muito hoje ao ler, né? É linda essa orientação, como é que eu posso dizer, essa revelação do livro de Jubileus no verso 12. Lê pra gente, Mariane. Isso. Os filhos de Jacó degolaram um cabrito e mancharam de sangue a veste de José e mandaram-na no dia 10 do 7º mês. No dia 10 do 7º mês. E Jacó seu pai, né? Então eles mancharam a roupa de José com o sangue de um cabrito no dia 10 do 7º mês e mandou a Jacó. E estiveram todo aquele dia até a tarde e levaram-lhe a veste. E ele foi tomado pela febre, pelo pranto da morte. E disseram que um animal feroz tinha devorado José. E toda a gente de sua casa ficou com ele. Aquele dia estivera a lamentar e a chorar com ele durante todo o dia. E os seus filhos e a sua filha vieram consolá-lo, mas ele em relação ao filho não se consolou. Nesse dia, Bila soube que José tinha morrido, e enquanto chorava, morreu. E ela estava em Queftaref. E também Diná, sua filha, depois que José estava morto, também morreu. E aconteceram a Israel estes 3 lutos num só mês. E sepultaram Bila defronte ao túmulo de Raquel e também Diná, sua filha, e sepultaram lá. E ele esteve a chorar por José 1 ano e não o deixou, porque dizia: descerei ao sepulcro chorando por meu filho. E por isso foi estabelecido a cargo dos filhos de Israel que se lamentassem no dia 10 do 7º mês, quando a seu pai Jacó chegou a notícia que o fez chorar José, para que em tal dia pedisse perdão para ele com um cabrito no dia 10 do 7º mês, uma vez ao ano, por causa do seu pecado, porque tinham magoado o sentimento do seu pai pelo filho José. Foi estabelecido esse dia para que se lamentassem nele dos seus pecados, de todas as suas culpas, de todos os seus erros, para se purificarem nesse dia uma vez ao ano. Está aqui a origem do Yom Kippur. Da festa da expiação, festa da expiação. Da purificação. No povo, a origem na descendência, e deveria ser cumprida por toda a nação posterior da descendência de Israel. Capítulo 16, festa de primícias, né? Nós temos, já lemos lá em cima, capítulo 16, verso 20, Abraão celebra a primeira vez a festa de tabernáculos. Isso. Está descrita no capítulo 20, a Mariane vai ler pra gente. No verso 20. Isso, capítulo verso 20. 16, verso 20. Exato. E construiu lá um altar ao Criador que o tinha salvado e tornado feliz sobre a terra de seu exílio, e fez grande festa neste mês, durante 7 dias, junto do altar que tinha construído no posto do juramento. Construiu tendas para si e para seus servos nesta festa, e celebrou pela primeira vez a festa dos tabernáculos. Abraão, não existe uma festa sequer dada pelo Criador que não tenha um fundamento. Não. Festa dada pelo Criador. Isso não é conjectura humana, não é tradicionalismo humano, pelo menos nós estamos examinando. E nós estamos compreendendo a veracidade de acordo com o contexto da Escritura também. Lá em Levítico, nós encontramos em Levíticos 23 as festividades descritas aqui, e todas elas são reordenadas à descendência de Abraão por esses motivos. Apesar de algumas pessoas não apresentarem os motivos, nós estamos apresentando aqui e mostrando a necessidade de entender o porquê dessa festa celebrada, para que você compreenda que não dá para ficar juntando
o profano com o sagrado e tentando adivinhar o tempo em que nós estamos vivendo, quando que se deve celebrar, escolher o dia. Não, o dia está determinado, está estabelecido. Você vai observar aqui na maioria das festividades que está descrito, inclusive nas tábuas celestes fora registrado, porque essa nação fora escolhida pelo Criador. Olha só que curiosidade. Você quer comentar? Sim. As festividades em si, não é porque está escrito na lei. Não, eu vou cumprir, eu vou guardar essas festividades porque está escrito na lei. Não, existe um porquê que está escrito na lei. E é esse detalhe que nós estamos trazendo aqui para vocês hoje. Existe uma origem, existe o porquê. O Criador, ele não ia dar um memorial ou memoriais de datas específicas à toa. Ele é um ser onipotente, onipresente, onisciente, mas ele é um ser organizado. E ele se preocupa também com a descendência que ele escolheu, que foi escolhida, a descendência de Abraão. Então, para isso, nós estamos trazendo através do livro do Jubileu esses detalhes riquíssimos para que vocês possam compreender exatamente do porquê que simpatizamos, né, Rogério, com essa fé hebraica, e por isso estamos vendo a importância de ter essas festividades até os dias atuais como um memorial, como um lembrete, né? Para que possamos também participar disso, sermos participantes de tudo isso. Uma vez que nós não somos o povo, não, mas se agradou ao Criador, se foi uma forma que o Criador apresentou para que o povo pudesse se santificar, nós queremos também estar diante dele. Se queremos a santificação, temos que seguir o exemplo, né? Como foi que foi acrescentado um dia nessa festividade? Capítulo 32, verso 26 em diante. Jacó despertou do seu sono e recordou-se que escreveu tudo o que tinha visto e lido. E ficou lá ainda durante um dia e sacrificou nesse próprio dia, como tinha sacrificado nos dias precedentes. Aquele dia chamou acrescento, porque aquele dia tinha sido acrescentado e aos anteriores chamou-lhes festa. Assim lhe pareceu que fosse escrito nas tábuas dos céus. Por isso foi-lhe manifesto que ele deveria celebrar e deveria acrescentar aos 7 dias de festa. Esse foi chamado acrescento, porque é que se oferecem sacrifícios em testemunho do dia e como festa no número dos dias do ano. Então aqui você encontra, se você for ler o contexto todo, você pode também, tá? Ler o contexto todo, você vai perceber porque tem o 8º dia de cabanas, porque que é celebrado o primeiro e o 8º dia de cabanas também. Então todo esse contexto apresentado por nós aqui hoje, procuramos ser bem breves para que você possa ter tempo não só de ver o vídeo, mas também para meditar sobre ele, é para trazer a clareza para você que está nos vendo das festividades do Criador, de toda a simbologia, de toda a necessidade de celebrá-las, para que as pessoas não venham celebrar por um simples mandamento. Não. Porque o que paira no ar, o tradicionalismo de algumas pessoas são apresentados aí, por aí afora, é de que nós devemos celebrar a festividade e aceitar assim de uma forma como se nós soubéssemos do significado. Não, porque o pai mandou fazer, então tem que todo mundo fazer. Não, não é bem assim. Pode ser assim, né? Pode. O Criador mandou, está feito o mandamento. Não tem que questionar a ordem do pai, mas, como eu falei anteriormente, existe um porém por trás de tudo isso. Exato. O povo, em recordação, porque o povo daquela época conhecia toda essa tradição, toda essa história. Então eles sabiam o motivo, e quem não sabia era revelado, foi reexplicado, foi contado para a descendência. Você vai notar lá no livro de Êxodo, para que fosse lembrado aos filhos que com mão forte o Criador vos tirou do Egito. Então, escreva nos umbrais das portas, contem para seus filhos ao se levantar, ao sentar-se à mesa, ao andar pelo caminho e ao deitar-se à noite. Todas essas histórias, é o que a Escritura diz,
para que eles tenham a recordação e consigam gravar em suas mentes para que não tropecem nos erros cometidos pelo mundo, né, pelas nações. Assim como Abraão se desviou dos erros, da idolatria e daquilo que desagradava o Criador, esse é o desejo nosso para que você e para que nós consigamos também, através dessa vivência toda, para que possamos nos desviar desses erros. Aqui nós vamos deixar essa dica para que você tenha a sua experiência pessoal com o que está escrito, para que você chegue às suas próprias conclusões. Assim, você, como nós estamos fazendo aqui, terá a oportunidade de diferenciar aquilo que realmente é correto, aquilo que é um fato, ou de simples especulações. Está aqui, é o que nós queríamos trazer para você, o significado das festividades do Criador, um pouco, uma parte da fé de Abraão, e nós vamos falar no decorrer dessa série, né, dessa playlist que nós vamos separar para você aqui no canal, de todas essas festividades e da importância de celebrá-las. O Criador abençoe você e sua casa. O Criador abençoe a todos. Forte abraço.